Olá, gente. Está começando mais um dia, mais uma imitação de Cristo. Vou ver uma coisa aqui. Deus te abençoe nesse dia, seja bem-vindo. Você que vai acompanhar agora, você que vai acompanhar depois. Então hoje a leitura é pequena, hein, pelo que eu vi. Porque ontem foi grande. Nossa, é um pouquinho grande também. Mas enfim, eu vou passar aqui porque Deus faz a graça, hein? Podem acreditar. Né? Na pregação, seja ela curta, seja ela longa, Deus faz a graça. Então vamos lá. Hoje é o livro 3, capítulo 55. Da corrupção da natureza e eficácia da graça divina. Nossa, que benção esse livro, porque ele, nossa, tô vendo de uma medida quanto tópicos profundos ele tem, né? Quantas coisas profundas ele explica, né? Muito interessante. Então vamos começar, seja bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, queremos nesse momento abrir nossa mente, nosso coração, para estar atento à Sua palavra, Senhor. Mantenha, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, abertos à Tua palavra, Senhor, para que possa penetrar, Senhor, nossa mente, nosso coração, né, e ajudar, Senhor, a sermos pessoas melhores, imitadores do Cristo, né, enquanto aqui estivermos, na busca da santidade, porque nós cremos nisso, na santidade. A caminhada aquela não é à toa, né, nós não somos fracassados, não somos derrotados, como muitos acreditam, né, mas lutamos por essa santidade, lutamos por esse modelo de perfeição que talvez aqui não consigamos, mas fazemos o nosso melhor, né, e nós devemos sempre objetivar a santidade. Gente, coisa muito triste para mim é ver gente zombando da santidade, falando, eu santo, eu santo. Gente, então, quem não quer ser santo, quem zomba da santidade, então, onde é que está o coração dessa pessoa, né? Eu fico te perguntando. Nossa, triste mesmo, viu? Claro que sim, o estado de perfeição mesmo, são poucos que alcançam aqui. Mas a gente deve objetivar, né, e não zombar do dom precioso que Deus nos deu, né? Então, mas vamos começar. Então, a gente dizendo primeiro, Senhor meu Deus, que me criastes a vossa imagem e semelhança, concedei-me a graça que declarastes ser tão importante e necessária para a salvação, que eu vença a minha péssima natureza, que me arrasta para o pecado e a perdição, porque sinto em minha carne a lei do pecado, que é contrária à lei do Espírito e me cativa, querendo me levar a obedecer em muitas coisas à sensualidade. Nem poderei resistir às paixões, se não me assistir vossa santíssima graça e me inflamar o coração. Hoje eu vou comentar, é inegável, né, gente? Como é a luta na carne, né? Principalmente nós homens, né? Vocês mulheres não sabem mais. Nossa, é uma vontade muito forte, né? Na nossa juventude principalmente, né? Mas a gente tem que, né, se voltar para Deus, a gente tem que, né, dizer para Ele, né, nessa caminhada que a gente não vai, né, ficar fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Usando, né, das mulheres de qualquer jeito, né? E sem lutar para que, né, tenha só relacionamentos com propósito, né? Tenha, né, de fato compromisso, né? Porque eu já falei que quem satisfaz a carne, quem olha pela carne, vai parar ele num prostíbulo aí, né? Vai viver essa vida. Mas como é a luta mesmo, né? Como é a luta, principalmente na juventude, porque o tanto que a carne fala, né? O tanto que são as vontades da carne certas vezes, né? Nossa, é uma grande luta. Então, você vê que interessante, né? Eu lembro aqui daquela frase de São Paulo, né? Quando ele diz, né? Eu não lembro ao certo, mas a gente tem que lutar contra nós mesmos e fazemos o que não queremos. Odiamos o que nós queremos. É um paradoxo, né? Uma contradição que a gente vive, né? Porque o corpo, a carne, pede prazer, mas isso não leva a nada bom. Claro, só se for feito dentro do casamento, né? Com propósito e tudo. Mas fora isso, né? Então uma luta contra nós mesmos, né? Isso que é muito interessante na caminhada cristã, né? Luta contra nós mesmos.
gente fica nessa, né? O que eu quero, sou contra, né? Eu não posso, não devo fazer. Mas agora o que eu quero, agora o que eu não quero, eu devo fazer, né? Que é como a meditação de ontem, né? Sofrer, penitenciar-se de certa forma, né? Matar a carne, crucificar a carne, né? Porque senão, continuando. Então é necessário vossa graça, a grande graça, para vencer a natureza, propensa sempre ao mal desde a infância, porque viciada pelo primeiro homem, mais para cá, Adão, e corrompida pelo pecado, transmite a todos os homens a pena desta mancha, é o que eu estava falando. De sorte que a mesma natureza, por vós criada boa e reta, agora deve ser considerada como enferma e enfraquecida pela corrupção, visto que seus movimentos, abandonados a si mesmos, e arrastam ao mal e às coisas baixas, porque a módica força que lhe ficou é como uma centelha oculta debaixo da cinza. Seja pouca, né? Esta centelha é a razão natural, que, embora envolta em densas trevas, discerne ainda o bem do mal, a verdade do erro, mas não é capaz de fazer tudo o que aprova, já que não possui plena luz da verdade, nem a primitiva pureza de seus afetos. Nossa, interessante isso que foi falado aqui agora, né? Por isso que é uma coisa que eu vejo, né? Gente, o fato é nós sabemos, todos nós, sabemos o que é certo e o que é errado, né? Muitos querem dar uma de, como diz minha mãe, quer dar uma de João sem braço, tenta justificar o pecado, né? Mas nós sabemos, né? É possível sim superar, é possível sim viver uma castidade. O que tem faltado as pessoas hoje em dia é realmente querer, né? Como disse, né, se eu não me engano, Santo Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, isso agora não lembro. Falando, né, o que é necessário para ser santo? Esperava toda aquela resposta elaborada, faça penitência, vai na missa todo dia. Mas ele disse só uma coisa, é querer. Só querer, porque é verdade, viu? E principalmente quando a gente diz, né, em lutar contra as vontades da carne, a gente tá numa direção, né? Eu quero a santidade, eu quero a santidade. Aí daqui a pouco vem as vontades da carne. Né? É nessa hora que a gente muitas vezes, né, volta, né? Trilha esse caminho, né? Já rega e volta pra trás, né? Então é querer santidade, uma escolha todo dia, viu? Isso que eu acho muito interessante, viu? Então a gente veja que é necessária a graça de Deus, né? Porque a gente por nós, né, não consegue muitas coisas. Mas, né, também, né, não sejamos derrotistas, né? Dizer que não tem jeito. Né? Diga uma coisa, irmão, sim, com Jesus tem jeito sim. Mas tem que renunciar cada dia, tem que, né, sofrer cada dia, não tem jeito, não tem atalho nesse caso. Não tem atalho. Santidade ela é assim. Então é isso, né? Então é por isso que eu falo, né? Muitos no mundo defendendo tantas coisas erradas, eles sabem que está errado. Você vê pela cara das pessoas. Mas eles tentam, né? Tentam incutir certos valores, mudando a nossa mente à força. Mas todo mundo sabe, até ele que está errado. Continuando, daí vem, ó meu Deus, que segundo o homem interior me deleito em vossa lei. Diz lá em Romanos 7:22. Sabendo que o vosso mandamento é bom, justo e santo, que reprova todo mal e sabe, ensina que se deve fugir ao pecado. Segundo a carne, porém, estou escravizado à lei do pecado, pois obedeço mais à sensualidade que à razão. Daí vem que tenho vontade de fazer o bem, mas não sei realizá-lo. Ó, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18. Por isso faço de muitos bons propósitos, mas faltando-me vossa graça, que auxilie minha fraqueza. Com o menor obstáculo desfaleço, desisto. Assim sucede que bem conheço o caminho da perfeição e vejo claramente o que devo fazer. Entretanto, oprimido com o peso da corrupção, não me levo ao que é mais perfeito. Então falei da luta contra a carne nesse parágrafo. E eu lembrei uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Eu acredito que seria bom que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, eu falo mais por conta dos jovens de hoje em dia, né? Acredito que os mais velhos, né, eram outras épocas, né? Épocas de mais respeito, né? Agora nessa época que nós estamos, né, de relacionamentos, muitas vezes de qualquer jeito, né, com pessoas não tão legais, essa cultura do ficar, né? Ficar, ou sei lá, né, um rapaz está com uma moça, fica, vai morar junto, daqui a 3 meses separa, enfim. Essa cultura digamos assim, ter muitas vezes relacionamentos de qualquer jeito, sabe?
sem ter muita afinidade, sem ter muito, né, sem ter conversado, sem ter tido um propósito, né, por trás, né, antes daquele relacionamento começar, um propósito sério. E quando a gente vê aí, né, principalmente jovens, né, sempre, às vezes um pior que o outro, mas sempre tem alguém, né, sempre estão no relacionamento, né, ou seja, muitas vezes porque tem uma carência, né, às vezes, por exemplo, no tipo caso, uma moça que não teve um pai, né, aí ela vê nos outros rapazes, né, meio que, não sei explicar direito, mas enfim, meio que querendo uma atenção masculina, né, aí e com esse medo grande que elas têm de ficar pra titia, né, que eu tenho visto, acaba então sempre tendo um relacionamento, mesmo que com caras não tão legais muitas vezes, né? Mas eu quero dizer, por isso que eu acho legal que acho que todo mundo, pelo menos um tempo aí na vida, 6 meses, um ano, devia parar um pouco, devia ficar sozinho um tempo, né? Repensar, né? Parar para olhar para dentro de si, né? Repensar quais são os caminhos que eu tenho tomado de relacionamento, né? E repensar, né? Quais tipos de relacionamento eu tenho buscado, tem sido legais, eu tenho sido bem tratado, eu tenho tratado a pessoa bem. Esse tempo de. Como é que eu posso falar? De castidade também, mas de purificação interna, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que todo mundo, principalmente né, a juventude hoje em dia, né, devia né, estar pensando nisso. Né? Eu acredito também para isso, para ver né, onde os. Inclusive quem tem feito muito aí as vontades da carne, né, se tem valido a pena. Tá com uma mulher agora, conta depois, só porque tem um corpo bonito. Oprimido com o peso da corrupção, não me eleva ao que é mais perfeito, ou seja, isso gera então a situação nessa fraqueza, né? Aí depois, aí por exemplo, né, aí o cara diz que não aguenta, né? Não aguenta ficar um momento sem mulher, aí pronto. Mas enfim, vamos continuar. Ó, como me é necessária, Senhor, vossa graça, para começar, continuar e completar o bem, porque sem ela nada posso fazer, mas tudo posso em vós, se me confortar por vossa graça. Ó graça verdadeiramente celestial, sem a qual nada valem os próprios merecimentos, nem a preço merecem os dons naturais. Nada valem diante de vós, Senhor, as artes e a riqueza, a formosura e a fortaleza, o engenho e a eloquência, sem a graça, porque os dons da natureza são comuns aos bons e aos maus, mas a graça ou a caridade é peculiar aos escolhidos, porque os torna dignos da vida eterna. Tão excelente é esta graça que nem o dom da profecia, nem o poder de fazer milagres, nem a mais alta contemplação tem valor algum sem ela. Nem mesmo a fé, nem a esperança, nem as outras virtudes vos agradam, sem a graça e sem a caridade. Ó graça beatíssima que fazes rico de virtudes o pobre de espírito e tornas humilde de coração, o rico dos bens e fortunas. Vem, desce sobre mim e enche minha alma de tua consolação, para que não desfaleça de cansaço e aridez, meu espírito. Suplico-vos, Senhor, que eu ache a graça em vossos olhos, porque me basta a vossa graça, embora me falte tudo aquilo que deseja a natureza. Ainda que seja tentado e vexado em muitas tribulações, nada temerei enquanto estiver contigo e a vossa graça. Ela é a minha fortaleza, me dá conselho e amparo. Ela é mais poderosa que a todos os inimigos e mais sábia que todos os sábios. Olha, gente, esse parágrafo eu achei até interessante a gente ter como uma oração. Né? Então você que vai ver depois, né, pode dar uma voltada aí no vídeo um pouco, né, e anotar. Né? E é isso, né, gente? É a nossa luta, né, dia após dia. Né, mas devemos né, ir mais né, pro lado do espírito, pro lado espiritual, né, porque senão, né, porque o lado da carne, eu vou até adaptar uma frase que eu vi, né? A carne é má conselheira, viu? Você pode ter certeza disso. Né? A carne engana, meus afetos enganam. Se não tiver maneira de um propósito, né, não adianta, de verdade. Ela é a mestra da verdade e da disciplina, a luz do coração e o alívio nas tribulações. Ela afugenta a tristeza, dissipa o temor, nutre a devoção, gera santas lágrimas. Já estamos acabando agora. Que sou eu sem a graça, senão lenho seco, tronco inútil que se atira ao fogo? Previna-me, Senhor, pois a vossa graça me acompanhe sempre e me conserve continuamente na prática das boas obras. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém.
Então é isso. Então, esses 2 parágrafos são como que uma oração. Então é isso, né? Então, resumindo, né? Mais uma vez, né? Falando dessa oposição da carne e espírito, né? Falando, né, que devemos buscar a força em Deus, né? Nunca desistir. Isso é um detalhe muito importante. Né? Quantas vezes na vida a gente passa, né, por essa questão de castidade, né? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está vendo, não desista. Não desista. É possível sim. Né? Mas devemos aprender a crucificar a carne. Devemos aprender a dizer não para o nosso corpo. Né? Por isso que é muito interessante também, por exemplo, jejuns. Jejuns penitências. Muitos aí do mundo, né, não gostam. Mas é uma forma, por incrível que pareça. É uma forma, né, ficar um tempo sem comer. Né, de acordo com o jejum, né, os jejuns que são indicados pela igreja, né, quero deixar claro. Ajuda muito, né? Porque a gente sente a fome, mas a gente vai vendo que a gente aguenta. Né? E assim que a gente vai, então, crucificando a carne e vencendo tudo isso. Então é isso, nessa lição de hoje. Deus te abençoe, tudo de bom. Até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve.